Olá, queridos, bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série Aprenda Mais, falando sobre as tribos de Israel. Eu sou o pastor Renato e esse é o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Bom, nós já estamos no terceiro episódio sobre esse tema de tribos de Israel. Se você não assistiu o primeiro e segundo, é muito importante. Lá nós demos uma introdução sobre essa temática, passando desde a descendência de Jacó até o início da divisão, as três bênçãos, tanto a bênção de Jacó quanto a bênção de Moisés e a divisão de terras feitas por Josué. E começamos a falar filho a filho. E hoje nós estamos no quinto filho. Vamos falar de Issacar. Gênesis capítulo 30, versos 17 e 18. Vamos lá? Deus ouviu a Lia e ela engravidou. E deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso, deu-lhe o nome de Issacar. Veja que a cada nascimento de filho, Lia faz uma oração em particular com o Senhor. E nesse já é um tom de recompensa, agradecendo e louvando a Deus pela dádiva deste filho. A bênção que Jacó ministrou sobre Issacar continua ali no livro de Gênesis, capítulo 49. Verso 14 e 15. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Veja nesse versículo esta palavra jumento forte, falando tanto sobre força, sobre a sua capacidade de suportar a carga. Após se estabelecer na terra de Canaã, a tribo de Issacar recebeu uma das regiões mais férteis da Palestina, inclusive uma planície chamada Esdrelon. Dentro dos limites da herança de terra de Issacar, existem lugares muito importantes da cultura judaica, entre eles o Monte Carmelo, Meguido, Gilboa, Jezreel, Tabor, Nazaré. Vamos ver em Josué 19, verso 17. Na quarta sorte, a sorte saiu para Issacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, En-Ganim, En-Hadá e Bet-Pazés. A fronteira chegara a Tabor, Sazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Estas eram 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã. Assim como outras tribos, a tribo de Issacar também participou efetivamente de lutas e batalhas junto com Davi, colocando ali 200 chefes qualificados, prontos, aptos a lutar sobre qualquer circunstância. Veja aí no mapa o território de Issacar. Vamos agora falar sobre o sexto filho, Zebulon, filho de Jacó com Lia. Gênesis capítulo 30, verso 19 e 20. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-nos com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Zebulon. Veja mais uma oração de Lia ao Senhor, chamando Zebulon de dádiva preciosa. E mais uma vez uma referência de amor que iria receber de Jacó em troca desse filho. Em Gênesis 49, 13, vemos também, naquele momento de reunião de Jacó com seus filhos, uma bênção sendo liberada sobre Zebulon. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Além desta bênção em direção do seu pai Jacó, também Deuteronômio 33 fala sobre a bênção proferida sobre Moisés. A respeito de Zebulon, disse: Alegre-se, Zebulon, em suas viagens, e você, Issacar, em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifícios de justiça. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. Agora vamos à herança de terra, dada por Josué. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá ia para o oeste,
chegava a Maralá, alcançava Debesete e se estendia até o ribeiro próximo a Joqueneão. De Saride fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislote-Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Jáfia. Depois continuava para leste até Gade-Reser e Et-Gazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava para Hanatom e terminava no vale de Ifatael. Aí também estavam Catate, Nalau, Siron, Idala e Belém. Eram 12 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. Existem outros fatos importantíssimos de Zebulon citados pela palavra do Senhor. Uniu-se, por exemplo, a Débora e Baraque na luta contra os seus inimigos. Juízes capítulo 4, verso 4. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e de Nebulon, e vá ao Monte Tabor, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com eles. Você vê também uma participação efetiva da tribo de Zebulon junto com Gideão. Juízes capítulo 6, verso 33. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-os às armas, e também a Aser, a Zebulon e a Naphtali, que também subiram ao seu encontro. E não foi diferente também com Davi. Zebulon enviou 50.000 soldados, prontos, preparados para ajudar Davi a fazer o que fosse necessário. E agora veja aí no mapa o espaço territorial da tribo de Zebulon. E agora vamos falar sobre o sétimo filho, Dan, o filho de Jacó com Bila, a serva de Raquel. Gênesis 30, verso 5. Bila engravidou e lhe deu um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. A bênção proferida pelo pai Jacó a Dan está registrada aí em Gênesis 49, verso 16. Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Deuteronômio 33, verso 22, nós vemos a bênção de Moisés sobre Dan, dizendo ser ele um filhote de leão, que pula, salta desde Baçã. E já na divisão de terras de Josué, nós vemos a parte de Dan, em Josué capítulo 19, verso 40. Na sétima vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O seu território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Sarlabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalat, Jeude, Ben-Berac, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, e a região defronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso atacaram a Lessem, conquistaram-na, passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Selém e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essas cidades, com seus povoados, foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. Como nós já falamos nos episódios anteriores, os espaços de terra das tribos, eles mudaram durante a história. A tribo de Dan é um grande exemplo disso. No início, eles ocuparam a metade da terra do sul de Israel, em um pequeno território posteriormente perdido, conquistado pelos filisteus. Eles tiveram muitas dificuldades para proteger a sua terra. Nós vemos isso em Juízes capítulo 1, verso 34. Em virtude dessa dificuldade, eles logo se mudaram para o norte da Palestina. Tomaram a cidade de Lessem e mudaram seu nome para a cidade de Dan, que se estende até a cidade de Berseba. A tribo de Dan também enviou 28.600 soldados para lutar com Davi. Veja agora no desenho o território da tribo de Dan.
Agora vamos ver o 8º filho, Gade, o filho de Jacó com Zilpa. Gênesis capítulo 30, verso 10. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso o chamou Gade. Veja em Gênesis 49, 19, as palavras do pai Jacó proferidas sobre o seu filho Gade, dizendo que ele seria atacado, mas seria ele que iria atacar e perseguir. Deuteronômio 33, verso 20, nós vemos a bênção de Moisés dada a Gade. A respeito de Gade, disse: bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor e o juízo sobre Israel. Já em Josué, capítulo 18, verso 7, nós vemos que Gade é uma das tribos que não participou dessa nova divisão de terras, porque já tinha sido anteriormente abençoado com um território. De acordo com todas essas bênçãos, o povo de Gade seria um povo guerreiro, valente. As suas terras estavam a leste do Jordão e tinha muitas pastagens e água em abundância. E junto com Ruben e a meia tribo de Manassés, enviaram 120.000 soldados para lutarem com Davi. Veja aí no desenho o espaço territorial da tribo de Gade. E agora vamos ver o 9º filho, Aser, filho de Jacó com Zilpa. Gênesis capítulo 30, verso 12. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que eu sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Aser. Veja mais uma vez a oração de Lia, fazendo a associação do seu filho com uma felicidade, não apenas dela, mas uma felicidade que seria notória por todos que estariam ao lado dela. Gênesis 49, 20, você vê a bênção do pai Jacó sobre Aser, dizendo que a sua mesa será farta e eles ofereceriam manjares para o rei. Já em Deuteronômio 33, 24, nós vemos agora a bênção de Moisés. A respeito de Aser, disse: bendito é Aser entre os filhos, seja ele favorecido por seus irmãos e banhe os seus pés no azeite. Sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas e dure a sua força como os seus dias. Já em Josué capítulo 19, 24, nós vemos aí a divisão de terras por parte de Josué. Na 5ª vez a sorte saiu para Aser, clã por clã. Seu território abrangia Elcate, Ali, Beten, Aksaf, Alameleque, Amade e Missal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Lidnade. De lá virava para o oeste em direção a Bet-Dagon. Alcançava Zebulon e o vale de Ifta-El. E ia para o norte, para Bet-Emeque e Neiel, passando por Cabu à esquerda, Hebron, Reobote, Ramon e Caná, até Sidom, a grande. Depois a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro, virava na direção de Roça e terminava no mar, na região de Aquizib, Umar, Afeque e Reobe. Eram 20 as duas cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Aser, clã por clã. A tribo de Aser também se juntou a Gideão na batalha contra os midianitas. Juízes capítulo 6, verso 33. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele, com toque de trombeta, convocou os abiezitras para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-os às armas, e também a Aser, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Vale ressaltar que também ajudaram a Davi com 40.000 soldados experientes, sempre prontos, preparados para o combate. Os descendentes de Aser foram conhecidos como homens de grande valor. 1 Crônicas capítulo 7, 40, todos esses soldados foram descendentes de Aser. Eram chefes de família, homens escolhidos, soldados valentes e líderes em destaque. O número dos alistados para combate no exército deles chegou a 26.000. Bom, e no final, eles foram dominados pelos fenícios. Veja aí na figura o território da tribo de Aser.
hoje nós ficamos por aqui. Amanhã nós vamos dar continuidade. A partir do 10º filho Naftali. Você é o nosso convidado para acompanhar junto conosco essa jornada sobre as tribos de Israel. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe e dê a oportunidade de outras pessoas também serem abençoadas.